Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos estudar a primeira das 10 classes gramaticais que compõem a língua portuguesa, o substantivo. Por que estudar o substantivo e as classes gramaticais? Para que a gente possa se expressar melhor na apresentação de um trabalho, num seminário, na gravação de um vídeo, numa entrevista de trabalho, num relatório, enfim, em situações mais formais. Então pense rápido aí, como você diria o plural de troféu? Troféus ou troféis? O plural de esforço, esforços ou esforços? Portão é uma porta grande? E portãozinho, o que é? Um portão, porta grande que ao mesmo tempo é pequenininho? Então vamos pensar um pouco em todas essas questões. Então, definindo, o substantivo é a palavra que dá nome aos seres em geral. Podem ser os seres propriamente ditos, seres animados, ou seja, que têm vida, ou inanimados, que não têm vida. Exemplos: menina, livro, árvore. Podemos denominar as ações: beijo, trabalho, casamento, dar nome às qualidades, que são virtudes ou defeitos, beleza, falsidade, rapidez, sentimentos, as nossas emoções, amor, angústia, solidão. Podemos dar nome às sensações, que são os nossos 5 sentidos, frio, dor, cheiro. E ainda podemos nomear os estados, vida, morte, viuvez, etc. Também vamos classificar os substantivos quanto à sua origem, quanto à sua forma, à sua denominação, o seu tipo. Então, nós temos aqui as 4 classificações para o substantivo, mais o coletivo, que entra como uma 5ª classificação. Então, primeira classificação dos substantivos. Primitivo é uma palavra que não foi formada a partir de nenhuma outra. Por isso tem esse nome, a primeira, como pedra, ferro. Já o substantivo derivado nasceu de uma outra palavra, se originou de uma outra palavra. Então, pedreira é derivado de pedra, ferrugem é derivado de ferro. Quanto à forma, o substantivo pode ser simples, ter apenas um radical, obra, pé, etc. O substantivo composto, 2 radicais se unem para formar, 2 ou mais radicais se unem para formar uma outra palavra, uma nova palavra. Então, obra-prima, no caso aqui, separado por hífen. Pontapé, 2 radicais se juntando numa única palavra. Quanto à designação, o substantivo pode ser comum, seres que se aproximam pelas suas características, cidade, rio, pessoa. E o substantivo próprio, nós pegamos um desses substantivos e o individualizamos. Então, cidades são muitas, mas Campinas só temos uma, dentro do estado de São Paulo, pelo menos. Tietê, individualizamos o rio. Característica do substantivo próprio, inicial maiúscula. E todos os substantivos próprios também serão concretos. E quanto ao tipo de substantivo? Concreto não é no aspecto físico, mas significa aquele substantivo que tem uma existência própria, não depende de nós para existir. Podem ser os substantivos que indicam seres reais ou imaginários. Então, pedra, Tietê, Deus, bruxa, alma. Peraí, mas e se eu não acreditar em Deus? Ele não depende da minha crença para existir, e é um substantivo próprio, com letra maiúscula. Bruxa é uma personagem dos livros infantis, mas tem existência própria, porque ela já foi criada. Então, existe um universo para ela. Então, pensem assim também. Para todo substantivo que eu puder dar uma forma, ele é concreto. Então, esqueçam talvez aquela definição de que concreto é aquilo que eu posso pegar. Não. Por exemplo, a luz, ela tem existência própria e eu não posso pegar. Posso pegar a lâmpada, ok? Substantivos abstratos são os nossos sentimentos, emoções, estados, ações. Então,
Então, ataque, bondade, paixão, fome. Então, os substantivos abstratos dependem de nós para existir. É importante frisar que uma classificação não exclui a outra. Então, lapiseira é um substantivo derivado, porque vem de lápis. É simples, tem apenas um radical. É comum e é concreto, tem uma existência própria. Então, cada substantivo vai receber aí 4 classificações. E, finalmente, o coletivo, que indica um conjunto de seres da mesma espécie. Cardume, coletivo de peixes. Matilha, o coletivo de cães. Panapaná, o coletivo de borboletas. Atenção aqui para um aspecto do coletivo. No caso de cardume, matilha, panapaná e atlas, eles dizem respeito ao coletivo de uma única espécie. Agora, junta, por exemplo, assim como outros, podem designar espécies diferentes. Então, eu posso tanto ter junta de médicos como junta de bois. Então, aí eu preciso especificar se não estiver dentro de um contexto. Então, eu coloquei aqui o exemplo de atlas. Ocorre o seguinte, eu não posso dizer atlas de mapas, cardume de peixes, mas eu posso dizer atlas de mapas históricos. Eu posso especificar o tipo de mapas, ok? Agora, a questão da flexão dos substantivos. É a variação dos substantivos. Podem variar em gênero, número e grau. Quanto ao gênero, nós temos a diferença entre masculino e feminino. Garoto, garota, livro, máquina. Substantivos heterônimos. Nós vamos ter a indicação do substantivo feminino e masculino, mas como eles têm nomes diferentes, heterônimos, hétero, diferente, nomes diferentes, então não podemos dizer que homem é o masculino de mulher ou mulher é o feminino de homem, porque nós estamos falando da palavra, do gênero. Então, homem é um substantivo masculino, mulher é um substantivo feminino. A mesma coisa se dá com cão, cadela, genro e nora. Agora, há casos em que um é feminino ou masculino do outro, são substantivos biformes. Por quê? Trata-se do mesmo radical, mudando apenas a terminação, menino, menina, mestre, mestra, leão, leoa. Ainda temos os substantivos uniformes, ou seja, uma única forma para indicar os 2 gêneros dos substantivos. Então, primeiro, comum de 2 gêneros. O estudante, a estudante. O substantivo não muda, é o mesmo para os 2 gêneros. O que muda é o determinante, um artigo, um numeral, um pronome que irá acompanhar esse substantivo. Artista. Eu só sei que é do gênero masculino ou feminino porque vem acompanhado de um determinante aqui, no caso o adjetivo, artista famoso, artista famosa. Sobre comum, o substantivo só tem um gênero. A criança é do gênero feminino. Se eu quiser indicar o sexo, vou ter que dizer a criança do sexo masculino, a criança do sexo feminino. O cônjuge, que é o esposo ou a esposa, não existe a cônjuge, é somente o cônjuge, gênero masculino. O cônjuge do sexo masculino, o cônjuge do sexo feminino. E se estivermos falando sobre animais, então aí nós vamos classificá-los como epiceno. É como se fosse o sobrecomum para animais. Eu só tenho um gênero. Então, o tatu, a palavra tatu é do gênero masculino. Para indicar o sexo, eu vou ter que dizer o tatu macho ou tatu fêmea. A pantera é só do gênero feminino. A pantera macho, a pantera fêmea. Flexão do substantivo quanto ao número, singular ou plural.
a regra geral diz que a gente acrescenta S no final da palavra. Garoto, garotos e assim por diante. Então, alguns exemplos aqui. Palavras terminadas em vogal ou ditongo, acrescentamos S. Casa, casas, pônei, pôneis. Terminadas em ão, aí depende de cada palavra, não há uma regra específica. Então, cidadão, cidadãos, ilusão, ilusões, pão, pães. Então, posso terminar em ãos, ões e ães. Algumas palavras terminadas em ão têm mais de um plural. E todas as formas aqui estão corretas. Então, corrimão, corrimãos e corrimões. Verão, verãos, verões. Vilão, vilãos, vilões, vilães. Vulcão, vulcãos, vulcões. Palavras terminadas em R ou Z, ou ainda ES. Acrescentamos ES ao final. Flor, flores. Juiz, juízes. Freguês, fregueses. Terminadas em M, mudamos para NS, trem, trens, jovem, jovens. Terminadas em L, tiramos o L, acrescentamos IS, canal, canais, túnel, túneis, anzol, anzóis, paú, que significa pântano, pauís, pântanos. Terminadas em IL, aqui no caso de barril, terminou em L e é uma palavra oxítona, então barril, barris, só acrescento o S. Mas no caso de réptil, apesar de terminar em IL, é uma palavra paroxítona, então réptil, répteis. Mas há a possibilidade dela também ser oxítona, se eu pronunciar reptil, que é pouco usual, né? Mas eu tenho essa possibilidade. Reptil, forma o plural, reptis. Tórax, terminado em X, não varia. O tórax, os tórax. Plural dos substantivos compostos. Variam os substantivos, artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Então, exemplos. Então, aqui, o cartão postal. Então, eu juntei duas palavras para formar uma terceira. Então, cartão é substantivo, postal é adjetivo. As duas palavras são variáveis, ou seja, vão para o plural. Então, cartões postais. Se eu dissesse o cartão postal, os cartões postais. O Pai Nosso, a oração, é formada por um substantivo e um pronome possessivo. Essas duas palavras são variáveis. As duas vão para o plural. Os Pais Nossos. 3 no caso, que é um artigo. Quinta-feira. Quinta é numeral, feira é substantivo. Então, a quinta-feira, as quintas-feiras. As duas vão para o plural, porque numeral também é variável, substantivo é variável. Segunda regra dos compostos. Não variam verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições. E ainda acrescento aqui um prefixo. Guarda-roupa, guarda-roupas. O verbo não vai para o plural, porque ele não é variável. Abaixo assinado, abaixo assinados. Então, somente o último vai para o plural, porque abaixo indica lugar, é advérbio. Assinado é adjetivo. Ave Maria. Ave significa salve, é uma interjeição. Classe de palavras que indica sentimentos, emoções. Maria é substantivo, então Ave Marias, só o substantivo vai para o plural. Ex-diretor, ex é um prefixo. Prefixo é invariável, assim como verbos, advérbios, etc. Então, ex-diretores, só o substantivo diretor é que vai para o plural. Temos aqui casos especiais para o plural dos compostos. Banana, maçã. Bananas, maçã. O que aconteceu aqui? Nós temos dois substantivos, banana e maçã. Mas não estamos falando das duas frutas. Estamos falando só de banana. Maçã é o tipo da banana. Assim como eu tenho banana nanica, banana ouro, banana prata. Então, banana, maçã é o tipo da banana. Então, só o primeiro vai para o plural, bananas, maçã. Embora a regra geral diga que dois substantivos, os dois iriam para o plural. Navio, escola. A mesma coisa, tenho dois substantivos. Pela regra geral, navios, escolas. Mas acontece que aqui nós temos a função do navio.
Então, navios, escola, só o primeiro vai para o plural. Pé de moleque, pés de moleque. Toda vez que nós tivermos aqui uma preposição entre os substantivos, apenas o primeiro vai para o plural. O ganha-perde, os ganha-perde. Aqui nós temos dois verbos de sentidos contrários. Quando isso acontecer, nenhum deles varia. O pega-pega, os pega-pegas ou os pegas-pegas. Pode variar só o último ou os dois. Aqui no caso é a regra para verbos repetidos. Tic-tac. Aqui nós temos um substantivo formado a partir de uma onomatopeia. Onomatopeia é figura de linguagem que indica que o ser imita, a palavra, imita o som daquele ser. Então, tic-tac, o barulho do relógio. Então, quando houver um substantivo formado a partir da onomatopeia, só o segundo elemento vai para o plural. O tic-tac, os tic-tacs. E, finalmente, o grau do substantivo, aumentativo ou diminutivo. Pode ser o aumentativo analítico, nariz grande. Então, eu vou indicar a qualidade do substantivo usando o adjetivo grande ou pequeno. Então, nós chamamos de analítico, aumentativo analítico ou diminutivo analítico, que é o substantivo no seu grau normal, nariz, grau normal, e o tamanho vem sendo indicado por um adjetivo. Ou então, o aumentativo sintético. Eu uso uma palavra só com uma terminação para indicar esse aumentativo. Então, narigão. E o mesmo acontece, diminutivo sintético, eu uso uma palavra só com uma terminação aqui, inho, para indicar que é pequeno, narizinho.